Alguns ratos são viciados na bebida. Ratos foram usados numa pesquisa sobre o consumo do álcool e os incidentes de câncer. Alguns desses ratos consumiam mais de 4 ou 5 bebidas por hora. Além de ficarem bêbados, contraíram 8 vezes mais tumores cancerosos do que os ratos que não bebiam. Uma coisa é certa: os ratos viciados na bebida estão condenados ao desastre. Será que as pessoas viciadas na bebida terão o mesmo fim? Venceu a prova do tempo. O livro de Deus, a Bíblia. Ainda relevante neste mundo complexo. Está escrito, partilhando mensagens de esperança ao redor do mundo. Os canadenses estão bebendo e morrendo mais como resultado do álcool do que como resultado do abuso de drogas, segundo um estudo feito pelo Centro de Pesquisas em Vícios. As estatísticas indicam que o consumo do álcool no Canadá aumentou 13% desde 1997. Aproximadamente 5 mil canadenses morrem cada ano pelos efeitos do álcool, que é 5 vezes maior em número do que as mortes causadas pelo consumo das drogas. O governo calcula que cerca de 10 bilhões de dólares têm sido gastos por conta dos custos médicos e falta de produção causada pelos efeitos do álcool. Pesquisas recentes revelam que muitos problemas estão relacionados ao álcool. Existem alguns que citam um estudo francês que parece indicar que os que bebem moderadamente têm menos ataques cardíacos. Alguns cristãos tentam defender o beber socialmente, tirando suas conclusões da Bíblia. Eles usam passagens como bebe um pouco de vinho para o bem-estar do estômago. Usam também o incidente de Jesus, quando transformou a água em vinho nas bodas da Galileia. Isto nos leva a algumas perguntas críticas. Por que algumas pessoas deslizam para o alcoolismo? O alcoolismo é uma doença? É genético? Por que alguns estudantes e colegiais se perdem por causa do vício da bebida? O que é que a Bíblia nos ensina sobre o consumo do álcool? Será a bebida moderada contrária às Escrituras? Hoje nós temos 2 convidados especiais para nos ajudar a atacar este assunto do álcool e os efeitos sobre o ser humano. Nossos convidados são o pastor Douglas Pereira e o nosso grande amigo, Dr. Viriato Ferreira. Bem-vindos os dois. Obrigado. Prazer estar aqui novamente. É um prazer tê-los os dois aqui. Hoje nós gostaríamos de discutir um pouquinho sobre o álcool e gostaria de ver de 2 lados. Um lado, os conselhos bíblicos, os princípios bíblicos, com o pastor Douglas, e com o Dr. Ferreira, lógico, os efeitos médicos do álcool e como o álcool afeta o nosso corpo, o nosso bem-estar. Então, mas vamos começar, quem sabe, com alguns conselhos bíblicos. Com certeza. O que a Bíblia fala com respeito ao álcool? Com certeza. Até antes de ler um texto, eu liguei a televisão dos domingos para assistir o Está Escrito, e antes eu estava vendo alguns programas religiosos. Interessante que um dos assuntos abordados era a bebida. E o pregador disse o seguinte: vocês devem beber, mas com moderação. E é interessante que este conceito de moderação não é encontrado na Bíblia. Interessante. Veja o que Provérbios 20, Ok. o verso 1, ele diz sobre a bebida ou o vinho em si. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido, não é sábio. Então, o conceito bíblico não é a moderação, mas é a abstinência. Não é sábio aquele que é vencido pelo vinho.
Há um outro texto que eu gostaria de destacar. Algumas folhas para frente. Provérbios 23. Traz vários versículos sobre o assunto do vinho, mas eu gostaria de destacar o verso 31. Ok. Você poderia ler, Bill? Sure. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e se escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordei, para que possa beber mais uma vez. Veja como Salomão trouxe o conceito. Não seja atraído pelo vinho. Então, parece que o conselho bíblico desses dois versículos é nem olhar para... Fugir. Fugir completamente. Nós falamos da tentação do outro dia, então falamos que um bom conselho da tentação é fugir. Então, mesmo princípio aqui. Doutor Ferreira, eu citei na introdução que as pessoas chegam a mim muitas vezes e falam, não, mas houve um estudo francês que falou que tomando um pouquinho de vinho até que faz bem, etc. Não nos dê o lado científico disso. A bebida em moderação, mesmo sendo em moderação, é perigosa para nós. Sim, sim. E falando aqui sobre o ponto de vista cristão e de crentes que somos seres criados por Deus, nós temos um adulto em cerca de 100 bilhões de células nervosas, no cérebro só. E eu não consigo imaginar um Deus que cria, que depois vai permitir e até aconselhar alguma coisa que vá destruir a sua própria criação. Uma bebida, mesmo em uma pequena quantidade, vai destruir células do cérebro. Então, mesmo em pequenas quantidades. Okay. Claro que há um processo natural de destruição das próprias células. Eu não dizia natural, é comum, digamos, certo. Mas o álcool vai aumentar. Quanto a esse estudo francês, realmente é um estudo... Foi um estudo que foi publicado há já alguns anos, bastantes anos até, e eu lembro-me quando estava na faculdade e que os meus colegas e os professores falavam disto, houve grande regozijo porque eles gostavam de beber. Mas o facto é que foi um estudo marcante, sim, revelou que podia haver alguns benefícios, mas vieram estudos seguintes que disseram que não é propriamente o vinho que causa isto, mas é algo que está nas uvas, que são fitoquímicos que estão nas uvas, que o vinho, até por ser da uva, tem essas propriedades, mas que, por exemplo, se as pessoas beberem sumo de uva, não estão a beber o álcool, mas estão a consumir aquilo que é protetor para o coração. Portanto, e agora, nos últimos 2 anos, há estudos que revelam que realmente houve erros nesses primeiros estudos e que a história não é bem assim. Portanto, a Organização Mundial de Saúde não recomenda o vinho como profilático ou na prevenção das doenças do coração. Porque não só... Pronto, há muitas outras doenças que estão associadas ao vinho, mesmo em moderação, como o cancro, as doenças do aparelho gastrointestinal, e depois nunca se saber quem é que pode enverdar pelo alcoolismo, começando numa pequena bebida em moderação. Nenhum alcoólatra começou querendo ser alcoólatra. Exatamente, né? Exatamente. Isso é muito importante e é impossível determinar quem é que vai ser o alcoólico ou não. Há certos fatores hereditários, isto é, se eu tive um pai alcoólico ou uma mãe alcoólica, eu poderei estar em maior suscetibilidade de ficar alcoólico, mas a maior parte não estão relacionados com fatores hereditários. Portanto, isso é muito, muito importante termos em atenção estes fatores. Uma grande dificuldade é saber o que é moderação também. Porque para alguns podem ser 3, 4 copos, para outros poucos. Então, o conselho bíblico, e até científico, pelo que eu vejo, é abstinência. É evitarmos. Abstinência, sem dúvida, sim. Sem dúvida. Porque acho que o princípio bíblico é, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e a glória de Deus. Sendo isto, nós precisamos louvar a Deus naquilo que bebemos. Se eu tivesse o meu carro e estivesse colocando um produto dentro do meu carro, estivesse acabando com o meu carro, certamente alguém me daria um conselho. Não, para com isso, vai acabar com o carro. Não, mas use em moderação. É um absurdo, né? Não faz sentido. Não faz, lógico. Então, mesma coisa com o nosso corpo. Ok, então, outra pergunta que certamente alguém fez.
transformou a água em vinho lá no casamento em São João, capítulo 2? Acho que antes até de lermos esse texto, e nós vamos precisar ler alguns versículos de São João 2, é importante nós lembrarmos que a Bíblia, como foi inspirada por Deus, ela não contém contradições. Certo. É o livro de Deus. Então não pode numa parte falar contra o vinho e na outra parte falar, não, tudo bem, toma um pouquinho do vinho. Com certeza, porque a Bíblia ela contém a mesma doutrina do começo ao fim. E se em algum momento existe uma aparente contradição, nós precisamos estudar profundamente para descobrirmos a verdade. Sure. E isso é o grande motivo do estudo da Bíblia e é um dos motivos também de existir o programa Está Escrito, para ajudar na compreensão. Mas o capítulo 2 ele vem trazendo aqui essa festa de casamento, né? O verso 1 até diz que Jesus foi convidado para uma festa de casamento junto com a sua mãe, em Caná da Galileia. E parece que no meio do casamento, que naquela época durava dias, acabou-se o vinho. E quando acabou o vinho, Maria se aproximou de Jesus e falou, filho, acabou o vinho, e agora, o que nós vamos fazer? E Jesus, ele deu algumas ordens, e houve um milagre que é bem conhecido, a transformação das águas dos vinhos. O verso 6, ali começa a detalhar alguns aspectos. Verso 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 métritas. Veja, métritas era uma medida grega, que alguns estudiosos dizem entre 20 ou 40 litros. Tanto é aqui que na minha tradução, diz entre 80 e 120 litros. Nossa, é uma grande quantidade de vinho. Então Jesus transformou 120 litros de água em vinho. Em 120 litros de vinho, né? É interessante porque Cristo é Deus. E Cristo inspirou os autores da Bíblia, inspirou Salomão a escrever Provérbios. Se ele inspirou Salomão dizendo, não beba vinho, fuja, por que ele transformaria? Lógico. E é interessante que depois, o verso 9 diz o seguinte, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam, fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Então a festa já estava correndo por alguns dias, e eles bebendo, acabou, e traz agora esse vinho que Cristo transformou. E a conclusão é que o vinho era muito bom. Agora eu faço uma pergunta. Depois de alguns dias bebendo vinho, será que alguém teria condições de julgar alguma coisa? Não. Até Provérbios 31 diz o seguinte, que o rei ou os líderes não deveriam beber para não perder o senso de julgamento. Veja, se eles estivessem bebendo durante alguns dias e chegasse outro vinho, eles não teriam condições de julgar se era tão bom ou se era tão ruim. E, doutor, deixa eu perguntar, então, o que causa essa, como é que se diz, essa mudança, essa transformação que as pessoas começam a... O que o álcool faz ao nosso cérebro que afeta a maneira que nós começamos a pensar? O que está acontecendo? O álcool é um químico. E é um químico que vai provocar alterações a nível celular. E sabe, o nosso cérebro, com os 100 bilhões de células, tem partes que são mais afetadas pelo vinho, ou pelo álcool, digamos, do que outras. Uma das partes mais afetadas é a parte de movimentos. Outra é a parte dos lóbulos frontais, onde acontece grande parte dos processos de raciocínio, de perceber, de conseguir distinguir entre duas situações e optar por uma em favor dessa, portanto, e tomar decisões. Certo. E o vinho vai afetar essas células e a pessoa fica com menos capacidade de tomar decisões, mesmo decisões simples, e quanto mais vinho toma, maior é, digamos, a intoxicação daquelas células. Entendi. E a pessoa fica com menos capacidade de tomar essas decisões. E isso é a nível celular e a nível cerebral. E depois o vinho, claro, que tem muitas outras portanto, atuações, atividades a nível dos outros órgãos todos, incluindo o coração, o fígado, etc. Nesse estudo que eu citei na introdução, falou entre a relação entre o álcool e o índice de cancro.
Sim, sim. O que acontece aí? Pois, os estudos revelam que mesmo o consumo moderado, e quando se fala em moderado de 3 a 7 bebidas por semana, que não é muito, 3 a 7 bebidas por semana é praticamente pode ser um copo de vinho por dia. Certo. Pode aumentar o risco de cancro, por exemplo, em senhoras, o risco de cancro da mama, em senhoras pós-menopausa, entre outros. E isso é muito importante, porque o cancro da mama é um cancro que é o cancro mais comum em senhoras não fumadoras. Portanto, é o cancro que mais mata em senhoras não fumadoras. Ora, um aumento no risco desse cancro, isso traduz-se em termos práticos em muitas centenas, muitos milhares de mortos a mais só por algo que poderia ser evitado, mesmo Certo, o consumo em moderação do vinho. Sim. Certo. Interessante, é? E aqui o estudo falou que o índice é bem mais alto entre aqueles ratos que estavam tomando álcool. Muito interessante. Yeah. Douglas, vamos a mais uma questão aqui na Bíblia que às vezes o pessoal nos pergunta, né? Que em 1 Timóteo, Paulo aconselha Timóteo a tomar um pouquinho de vinho. Então, como é que é? Aparentemente é uma contradição aí. Com certeza. Acho que uma das grandes dificuldades é o seguinte: no grego existiam palavras diferentes para denotar o fruto, o suco da uva. E quando nós traduzimos para o português, a tradução foi feita como vinho. Mas a palavra utilizada na maioria desses textos que nós lemos era de suco de uva, e não vinho fermentado. Certo. Então nós precisamos fazer bem essa diferenciação. Mas esse mesmo texto em Timóteo, acho que a gente pode lê-lo. Está em 1 Timóteo, no capítulo 5. Esse possível conselho de Paulo para beber o vinho. 5, verso 23. Olha o que diz aqui. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Veja, ele não está falando para você beber vinho numa festa. Parece que Timóteo tinha algum problema o quê? De saúde. E então Paulo aconselha a beber suco de uva, não somente água, para essa questão de saúde de Timóteo. E sob o ponto de vista médico, o vinho, mesmo em pequenas quantidades, pode provocar uma irritação nas paredes do estômago. Por causa da presença do álcool. Do álcool e de outras substâncias. Certo. Portanto, seria um contrassenso estar aqui o apóstolo Paulo a dizer, olha, tens problemas de estômago, então toma alguma coisa que vai piorar o estômago. Portanto, não faz sentido. E havia naquela altura era uma concentração maior até de uva, não era vinho, era um sumo de uva assim mais espesso, que era usado como medicamento também para problemas, entre os outros problemas de estômago. Portanto, isso vem de acordo com o raciocínio que estava a fazer. Não é? Interessante. E em 1 Timóteo no 3, capítulo 3, verso 3, Paulo, ele é claro, ali bem no começo, que quando fosse escolher um líder ou até o conselho a Timóteo, certo. Não dado ao quê? Certo. Ao vinho. Ao vinho, yeah. Não dado ao vinho fermentado, ao suco de uva que contém álcool ou qualquer coisa desse tipo. Sem dúvida, tem pessoas assistindo o programa hoje que ou eles mesmos têm um problema com o álcool, ou tem um familiar, um esposo, um membro da família que tem um problema com o álcool. E eu gostaria de gastar algum tempo hoje conversando como ajudar essas pessoas, do lado ponto de vista bíblico e do lado médico. Quem sabe começar com o lado médico? Alguns conselhos, senhor doutor, que o senhor daria a alguém como se aproximar de um querido, um esposo que está tendo problemas com álcool. O que é que uma pessoa faz? Bill, a realidade mostra que a maior parte das pessoas que têm problemas com álcool não aceitam que têm problema com álcool. Isto é a observação. Eu lembro-me, ainda estava na faculdade a fazer o curso e isso era-nos dito quase diariamente quando fazíamos alguns estudos sobre a habituação e o alcoolismo. O importante é procurar ajuda. Há organizações, há associações que sabem como apresentar o problema
e que poderá ser aceito da parte da pessoa que tem o problema com o álcool. E depois podíamos definir o que é um problema com o álcool. Isso eu queria perguntar. Como é que eu vou saber se eu tenho um problema com o álcool? Isso é umas características, umas coisas que podem indicar. Há várias definições para isso. Vou saber se eu tenho um problema com o álcool. Isso é umas características, umas coisas que podem indicar. Há várias definições para isso, mas se a pessoa habitualmente consome e quando não consome lhe faz falta, essa pessoa já tem um problema com o álcool. Mesmo a pessoa dizendo, mas eu trabalho, eu cuido da minha família, não trato mal a minha família. Infelizmente, há muitas pessoas que fazem isso, mas que têm já problemas com o álcool. Portanto, porque o álcool é uma droga de habituação. É uma droga, é um químico de habituação. Que depois, normalmente, há aquela escalada, que hoje é um copo por dia, amanhã poderá ser 2, depois... Certo. Portanto, ir à procura de ajuda. E há muitas organizações há uma, por exemplo, os Alcoólicos Anónimos, é talvez a mais conhecida, e explicar o problema. Porque é um problema muito sensível, e essas organizações sabem como abordar o problema. Tentar... não confrontar tanto em termos de confrontação direta, de guerra dentro de casa, isso poderá não trazer os melhores benefícios. Mas então, ir procurar ajuda a essas organizações, eu penso que é o ponto mais importante, é o ponto de começo. Excelente. Nós vamos colocar no nosso website, estaescrito.ca, um link para o Alcoólicos Anónimos. Se alguém quiser visitar nosso website, www.estaescrito.ca, lá terá como entrar em contato com essa organização. De um ponto de vista pastoral, o conselho, o que fazer com alguém que está sofrendo com esse problema. Filipenses 4,13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Buscar ajuda e confiar em Deus. Interceder através da oração. Eu penso que é a melhor maneira de poder ajudar uma pessoa. O poder da oração é muito forte. Tem um verso aqui em 1 João, acho que é 1 João 5, deixa eu ver 14? Que é o 14, que eu gosto sempre. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então, peçam a Deus que Deus possa entrar nessa situação. E ter a sabedoria também, né? De como lidar com um parente com esse problema. Nós estamos acabando, então, apenas alguns minutos, alguns conselhos. Com certeza. Os dois. Eu gostaria de dizer que, se você está acostumado a beber, se uma pessoa, ela deve buscar ajuda o mais rápido possível. Eu tive um caso na última igreja onde eu estava pastoreando, a pessoa só tomava socialmente, e ele enfrentou problemas, e ali ele começou a beber mais, e de repente eu fui chamado de madrugada para atender essa pessoa, a família, porque o esposo estava jogado na sarjeta, e os filhos choravam ao ver o pai naquela situação. E é duro para uma família. E muitas famílias estão passando por isso. Ou são suscetíveis a passar por esse tipo de problema. Por isso, fuja. 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 Obrigado. Seu doutor. Eu gostaria de dar 2. Pode. Nunca começarem a beber. Porque nunca se sabe se vai haver aquele aumento para levar uma pessoa ao alcoolismo. E o segundo conselho é que este não é só um problema físico. É um problema emocional. Quem começa a beber muitas vezes falo para esquecer outras coisas. E então é preciso ter muita sensibilidade, muito amor, muito carinho para lidar com a pessoa e com a família que sofre e que muitas vezes está envergonhada por causa do problema que sofre. E muitas vezes escondem, procuram esconder. Tenhamos muita compaixão, muito carinho, muita paciência e apoiemos com todo o nosso coração, com tudo aquilo que nós podemos fazer, estas famílias com muito carinho e não criticando, não acusando, mas ter uma atitude de muito amor e carinho. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês os dois aqui no programa hoje. Sei que as informações foram muito importantes para nossos telespectadores. E, como é costume, nós vamos terminar nosso programa com uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que Tu és um Deus de amor
E que o que Tu queres para nós é que nós possamos viver a nossa vida da melhor maneira possível, com a maior alegria e saúde. E Pai, eu penso naqueles telespectadores agora que estão assistindo, aqueles que estão com problema de álcool, aqueles que têm familiares com problema. Pedimos, querido Deus, que o Teu Santo Espírito possa se introduzir naquela situação e possa trazer a cura necessária para resolver esse problema. E dê sabedoria aos familiares, e compaixão e amor. E que Tu possas resolver na vida de cada um deles este problema, para a Tua glória. Nós Te suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.